cenário de entrevista coletiva. Mas não é não, você já entendeu que é o Visão Fox e a entrevista é exclusiva aqui para o Fox Sports, dessa vez com um técnico que vai ser estreante em Libertadores, como treinador. Só que a vida dele já passou por Libertadores muitas vezes antes. Eduardo Batista. Tudo bem, Eduardo? Obrigado por receber a gente aqui. Prazer, PV, você estar falando contigo, falando com o pessoal da Fox. Aqui na Academia do Palmeiras, onde o Eduardo trabalha para montar o time que estreia contra o Tucumã, que vai jogar Libertadores em busca do segundo título da história do clube. Eduardo, eu estava falando que você é estreante na função de técnico, mas queria que você contasse a tua experiência de Libertadores. Primeiro, a experiência como preparador físico, né? 2009 no esporte. 2009, o esporte teve o título da Copa do Brasil em 2008, e aí nós fomos para 2009. No sorteio caímos no grupo da morte, né, que era LDU, Colo-Colo no auge. LDU era campeã do ano anterior e o Palmeiras muito forte. Né? Então era o grupo da morte e o esporte era o patinho feio. E o esporte acabou na primeira fase saindo em primeiro lugar, né, fazendo uma campanha histórica na Libertadores e logo depois eliminado pelo Palmeiras. O que você traz de lição dessa tua participação em Libertadores? Entre os 4 times, né, e até a fase seguinte, que foi o Palmeiras, que estava no nosso grupo, nós não éramos o melhor time. Nós não tínhamos o melhor time. Nós tínhamos o time que mais brigava, um time que se entregava, que corria todo mundo junto. Não tínhamos um elenco qualificado, tínhamos de 14, 15 jogadores desse elenco. E a gente foi o primeiro, com 2 rodadas de antecedência, com muita luta. Né? Era um time extremamente aguerrido, um time organizado. Né? Na época, o Nelsinho, o treinador, conseguiu uma organização muito boa da equipe, mas a grande virtude daquele esporte era um time extremamente aguerrido e que venceu, né, todos os seus adversários, né, na força, na organização, mesmo tendo qualidade inferior. O que é mais difícil? Você ter um grupo de 14, 15 ou você administrar 31, sendo que desses só vão jogar 11? Eu não digo administrar. Como você disse, no esporte você tinha 14, 15 atletas e você tinha aquelas substituições programadas. Né? Alguns jogadores entravam em 2 funções, tinha essa qualidade, era mais fácil de se lidar. As trocas, ou as mexidas, ou as variações, eram em cima de 2, 3. Aqui você tem um elenco com 31, né, todos com condições de ser titulares, e o grande trabalho e a nossa missão é observar aquele que, dentro daquele sistema, ele vai render melhor, vai estar num momento melhor. Então, o trabalho aqui ele requer muito mais atenção. Hoje, nós temos aqui o que o esporte não tinha, nós temos um aparato por trás de análise, de estudo do adversário, da gente estar podendo analisar o nosso próprio elenco, para saber aquele atleta que está no melhor momento e que consiga atuar dentro do sistema que a gente escolheu. O jogador te testou no começo de carreira, o jogador te testa hoje por você não ter sido jogador, ter um preconceito? Eu acho que, assim, primeiro, isso é de ser jogador ou não ser jogador. Nós temos grandes treinadores que foram jogadores e grandes treinadores que não foram. O que, independente se é jogador ou não, o cara tem que se preparar, o cara tem que estudar e tem que chegar, né, num Palmeiras, num time grande igual o Palmeiras, né, preparado. Então, isso aí você vai enfrentar independente da onde é a sua origem. Eu trabalhei como preparador físico por 20 anos, aí e vivi muita coisa junto do lado da comissão técnica. Isso, né, também é uma vantagem. E referente à pergunta, eu não digo testar. O jogador ele quer um treinador hoje, principalmente hoje em dia, os atletas que estão subindo agora, essa nova geração, eles querem conhecimento. Né? Aquele cara que chega aqui e dá um treino, um simples treino, dá por dar, você mostrar uma variação tática, né, que não está inserido dentro do seu trabalho, que ela não tem uma coerência, o jogador ele cobra isso. Então ele quer um cara preparado, ele quer
ele quer ver de um treinamento, simples treinamento técnico, aquele treinamento ele tem que estar incutido dentro de um sistema tático. Então eu não digo testar, mas ele cobra, né, um conhecimento, ele cobra, né, uma honestidade, uma coerência. Às vezes ele até discorde dessa coerência, dessa justiça, mas ele sabe, né, que você está sendo honesto, que você está seguindo as suas convicções, e isso acho que é o mais importante, né? A gente sempre conversando com os jogadores e a gente fala, o treinador ele não escala a equipe, o jogador escala, né? Jogo passado a gente teve alguns exemplos de jogadores que mostraram para a gente que tem que ser titulares, mas não é falando, não é testando, não é pressionando, é jogando, é treinando. Isso a gente tem feito no Palmeiras e tem conduzido bem. São 20 anos com vitórias, derrotas, crises, brigas de elenco, problemas com o jogador, do treinador com o jogador. Então você vê muita coisa. E no futebol as coisas elas se repetem, né? Elas vão se repetindo e é importante você ter vivido isso, independente de você ter sido jogador ou ter trabalhado numa comissão técnica. Na Libertadores nós temos acho que 3 ou 4 que não foram jogadores, ou tentaram ser e não Zé conseguiram. Ricardo. O Zé, né, o Jair até o Jair foi jogador. O Jair foi tentou, jogador no Gabão, teve uma carreira tentou pequena, mais curta, né, mas não, como é que eu vou dizer? Autuori, não teve o Autuori. Autuori. Não teve. Então, quer dizer, são casos, mas são casos, coincidentemente, caras que se prepararam. O Zé, o próprio Autuori, né, o Jair, caras que vieram de uma análise de desempenho, que vieram de um trabalho de base, caras que se prepararam. Então, é aquilo, se o cara foi jogador e quando encerrar a carreira ele achar que ele está pronto para ser treinador, ele está enganado. O nível de cobrança que é o Palmeiras e qualquer outro time grande, né, você tem que ter uma vivência, sendo ela você jogador ou estando dentro de uma comissão técnica. Meu pai tem uma frase que né, eu escutava desde quando eu iniciei e hoje eu levo comigo, né? Hoje você treinar um time de futebol, a parte tática é o mais fácil. A parte tática é o mais fácil, é o mais simples, né? Porque é uma coisa que, se ela não é lógica, se você trabalhar num rumo dela, você atinge aonde você quer. Às vezes treinando um pouco mais, um pouco menos, você vai chegar. O difícil é você gerir tudo isso, você gerir atletas, você gerir comissão técnica, diretoria. Então eu acho que esse é o grande feeling, e o treinador que conseguir lidar com isso, né, ele consegue atuar em níveis altos. Você falou agora há pouco que o jogador que se escala não é o técnico que se escala, e você deu exemplo do que está acontecendo no Palmeiras, né? Você chegou aqui com a ideia de fazer um 4-1-4-1, começou com o Felipe Melo como primeiro volante, uma linha de 4 na frente dele. O jogo contra a Ferroviária já foi um pouco diferente, Zé Roberto de segundo volante, o Dudu numa posição, o Marcelo Oliveira foi criticadíssimo porque escalava o Dudu na posição central, e ele foi campeão da Copa do Brasil jogando assim, e você voltou para isso. Você já percebeu que a visão inicial, os jogadores já desmontaram essa teoria, ou você criou só uma variação? Não, são variações. Quando a gente chegou aqui e a gente colocou uma marcação por zona, se eu vou direto para o 4-4-2, os meus dois volantes, eu ia ter alguns problemas de distância deles. Então, 4-1-4-1 eu consigo colocar um volante por trás, e eu consigo ter o equilíbrio e dar um desenho tático defensivo, principalmente para eles. Para estar compacto. Para estar compacto, e mesmo que aconteçam falha desses dois estarem longe, eu tenho um volante por trás. A partir do momento que a gente consegue uma segurança, a gente parte para o 4-4-2, o defensivo, né? E aí, para jogar no 4-2-3-1, como a gente colocou, o Dudu, eu vejo o Dudu muito qualificado por dentro, mesmo ele jogando beirada. Se você pegar os passes que ele faz de gols que a gente tem agora recente, ele está por dentro, né? Então a gente sempre enxergou isso. A gente só esperava atletas como o Keno responderem bem para a gente, o próprio Michel ganhar uma condição. Esses atletas ganhando condição, eles vão abrindo o meu leque de variação. O 4-4-1 é um esquema, quando a gente precisar de um sistema defensivo forte, é o sistema. Quando a gente não precisar desse sistema defensivo forte, mas precisar de jogo, de mais qualificação para jogar o 4-4-2 ou 4-2-3-1 jogando, é um sistema. Então a gente está criando algumas variações. É que eu não podia chegar
numa primeira semana, em 10 dias, e colocar 3, 4 sistemas. Né? A gente começou no 4-1-4-1, o 4-2-3-1, tem outros sistemas que dentro desse sistema dá para você fazer. Eu tenho a intenção de utilizar, e eu acho na Libertadores pode ter uma resposta boa, não sei se eu vou ter tempo de testar, que é o 3-4-3, né, com o Felipe fazendo um terceiro zagueiro. Né, é uma situação, fazendo um líbero ou um zagueiro pela esquerda. Né, ele tem um bom passe, né, você tem um Mina com passe bom do lado direito, você tem ele aqui com passe bom do lado esquerdo. Então você tem algumas variações que a gente vai precisar testar, até porque, principalmente a equipe do Tucumã, né, ela usa muitas beiradas. Eles trazem os extremos por dentro e soltam os 2 laterais. E eu vou precisar ter, às vezes, uma linha de 5 para tentar conter o maior ponto forte deles. Uma linha de 5 na primeira linha ou na segunda linha? Na primeira linha. Na linha dos zagueiros. Mas aí quando você fala 3-4-3, esses 2 caras de beirada, eles podem atuar, né, segurando num balanço, fazendo 5 homens na primeira linha, ou se você tiver acuado no seu campo, você faz a linha de 5. Você pode balançar esses 2 homens. Olha esse aqui, se a bola estiver desse lado, ele está por dentro. Se você quiser uma linha de 4, esse aqui sobra. Ou então, se a gente tiver acuado, você faz uma linha de 5 na sua primeira linha. Está ficando muito teórico, a gente está falando de futebol, mas já a gente vai voltar para falar de outras coisas. O Chelsea está jogando assim, né? O Chelsea joga um 3-4-3, o Davi Luiz faz o líbero, o Aspilicueta e o Cahill, e aí você tem o Moses de um lado, o Marcos Alonso do outro, que num 3-4-3. Perdeu a bola, voltam os 2 laterais com uma linha de 5 atrás e uma linha de 4 na frente desse 5. Ou então, se sobra um, se ele quer deixar um, esse homem, o oposto, ele não volta aqui, ele performa a segunda linha, tem essa variação. Aí viram 2 linhas de 4. Viram 2 linhas de 4, então você tem essas variações. Mas isso aqui a gente precisa treino, né? A gente ainda não conseguiu colocar ainda, mas é um objetivo nosso. Então, essas variações a gente vai colocando, né? vai colocando para os atletas de uma maneira pedagógica para que eles possam entender e são situações, são sistemas que você não precisa trocar jogador. Você troca dentro do jogo com as mesmas peças. Eu sei um pouco da resposta, mas eu queria que você tentasse explicar. Por que mudou tanto da saída do Cuca para você? Quero que você explique. Eu sou repórter. Sim, claro. Eu vou entender. Eu vou até depois dar um pitaco sobre isso, mas explica por que você transformou coisas taticamente em relação ao time do ano passado. O que mudou tanto da saída do Cuca para você? Quero que você explique. Eu sou repórter. Sim, claro. Eu vou entender. Eu vou até depois dar um pitaco sobre isso, mas explica por que você transformou coisas taticamente em relação ao time do ano passado. Se for para mim fugir do que eu acredito, do que eu penso, né, para mim não faz muito sentido tá onde eu tá. Eu tenho uma crença no futebol, numa maneira de jogar, né? Tentei mudar o menos possível dentro do possível, mas é a minha filosofia. Então, se não desse certo, né, eu errei, eu fiz pela minha cabeça, pela minha filosofia, e não porque tinha que fazer daquele jeito. Então, houve um meio termo em tudo isso, eu pesei bastante, né, para conseguir adaptar os atletas, e defensivamente a gente conseguiu. Hoje o Palmeiras é a equipe menos vazada. O Cuca faz coisas que ele faz e pouca gente hoje em dia faz. Marcação individual, por exemplo, né? Você já montou algum time na tua carreira com marcação individual? Não. Nunca. Pouca gente faz marcação individual hoje no mundo, né? No mundo pouca gente faz marcação individual. Então, já mudou tudo a partir daqui. Quer dizer, se você tinha um técnico que marcava homem a homem, acompanhava o campo inteiro, praticamente. O Dudu vinha com o lateral do lado de cá, o lateral vinha para dentro, o Dudu vinha junto com ele. Com você não vai ser assim, porque não se joga mais assim na maior parte dos times. O Cuca é um técnico que não gosta da posse de bola. Você gosta. Quanto tempo o Luiz Henrique está no Barcelona? Terceira, 15, 16, 17, terceira temporada. Eu estou há 30 dias, você está cobrando triangulação, você está cobrando aproximação. Não. Você quer, o Brasil, você quer a aproximação. Se você
disse que o Palmeiras, e com o Marcelo era assim, era um jogo mais vertical 1, 2, 3 anos atrás. Nós estamos tentando colocar um jogo de posse. Eu estou sendo cobrado em 30 dias por uma coisa que você não estrala o dedo. E às vezes as pessoas cobram, né? Não, mas aqui não está fazendo, não tem triangulação. Contra a Ferroviária, guardando se é mais forte ou se é mais fraco, eu vi muita coisa acontecer. Primeiro gol e outras jogadas que se tentou fazer e às vezes uma leitura de encostar, de aproximar um pouquinho mais, né, que faltou. Mas isso é trabalho e é isso que eu falo. Às vezes o tempo aqui no Brasil, ele é muito... o que é 30 dias aqui são 2 anos na Europa. E a gente está tentando fazer uma coisa que, se a gente tiver tempo e se os resultados ajudarem, porque no Brasil você é bom, você tem resultado. Se não tem resultado, você é ruim. Não tem um meio termo. E você é avaliado assim. Então, a gente está tentando fazer, e eu vou tentar fazer, porque eu acredito nisso. Eu acredito no futebol, como você falou, com triangulações. O primeiro gol contra a Ferroviária é o futebol que eu acredito. A bola que o William erra o gol, a gente faz uma triangulação do lado direito, sai uma inversão, a Ferroviária recupera, dá um chute para frente, eu tenho o Edu Dracena no meio campo roubando a bola e servindo o William na cara do gol de novo. Esse é o futebol que eu acredito. E eu não vou fugir disso. Se der certo, se vai dar errado, eu vou seguir o que eu penso. Se você tiver um jogo para assistir, Barcelona e Real Madrid, e você tem um outro jogo de porrada, de marcação pegada, de junto sem espaço, qual jogo você vai assistir? Eu vou assistir o Barcelona e Real Madrid. Então é o que eu gosto, é o que eu acho bonito, é o que eu vejo que os treinadores e os grandes times jogam assim, né? E eu gosto, encanta, eu acho que o torcedor, quando vê um time jogando assim, ele gosta também. Então, e eu acho que tem resultado. E quando você tem, como no Palmeiras, o volume de qualidade que tem, né, eu acho que te propicia isso. A gente começou falando daquela Libertadores 2009, da qual você participou como preparador físico, e ela acabou com uma atuação esplêndida do Marcos, né? Pegou 3 pênaltis na decisão por pênaltis. Foi por causa do Marcos que o Sport não foi mais longe? Tem alguma outra coisa que você se lembre daquelas oitavas de final que o Palmeiras passou e o Sport ficou, que você disse, se fosse diferente, que você traz para cá, que você tinha acontecido tal coisa para avançar? Faltou tal coisa. Aquela Libertadores, acho que foi um ano que até criou, em 2008, até criou-se uma rivalidade Sport e Palmeiras. Né? O Sport, em 2008, eliminou numa quarta de final o Palmeiras. Na Copa do Brasil. Na Copa do Brasil. E aí, na Libertadores, nós caímos juntos e fizemos grandes jogos. Nós ganhamos do Palmeiras aqui em São Paulo. O Palmeiras ganhou da gente um gol, com uma atuação do Diego Souza impressionante na época. Né? Ganhou na Ilha do Retiro 2-1. Né, e criou-se uma rivalidade. Nós fizemos um jogo muito bom contra o Palmeiras na fase já eliminatória, na primeira fase eliminatória, e nós perdemos por 1-0 jogando bem, né, e ganhamos no jogo da volta por 1-0 jogando bem. Então, a partir dali, qualquer um que passasse era bem-vindo, qualquer um que passasse merecia, não tinha, né, um favorito. Só que aos 44 minutos do segundo tempo, né, o Marcos pega um chute, né, eu não lembro o nome do menino que entrou, pegou um chute que a gente já viu a bola entrando, ele estava aquecendo atrás do gol ali, se eu não me engano, né, eu vi a bola dentro do gol e ele estica a mão ali, toca nela e tira a bola. Seria o 2-0 e o Sport estava classificado. Né, essa bola, e nos pênaltis ele foi um monstro, nos pênaltis... Ele pegou 3 pênaltis, os nossos melhores batedores. Conheço uma história que seu pai foi ver você jogando de zagueiro. Eu tinha muita força e às vezes chegava um pouquinho acima do ponto. E meu pai foi me ver 3 vezes só, eu fui expulso 2. E aí naquela dúvida se continuaria como atleta profissional ou não, né, acho que esse momento foi um ponto decisivo e ele me orientou a seguir estudando.
Você começou a trajetória de preparador físico no Goiás, até que você foi com o esporte com seu pai, aí foi para o Japão. Isso. E uma história que eu acho impressionante, que transformou a tua vida, é a história do tsunami. 2011, era março, se não me falha a memória. E eu já morei no Japão 5 anos, trabalhei 5 anos lá com o Nelsinho. E já passei por taifu, por furacão, por tsunami, que é o maremoto. Não, desculpa, tsunami não, terremoto, né? Passei por terremoto. Então, passei por muita coisa, mas passamos bem. Você sabia que tinha, mas aquela manhã a gente estava no trem indo para um jogo contra o Gamba, a gente estava indo para Osaka, né? Foi diferente, foi uma sensação muito ruim. A gente estava dentro de um trem e o trem quase que descarrilhou, né? Foi um negócio feio e ali a gente já sabia que tinha coisa ruim, né? E aí na época já tinha celulares, nós já começamos a receber imagens aí sim do tsunami, do maremoto entrando, né, para dentro das terras japonesas. E aí eu morava muito próximo de tudo aquilo. E aí entra a família morava lá e começamos a ficar preocupados, né? E foi dias assim de muito tenso, porque a minha família, a cidade que meus filhos estudavam e minha esposa levava junto, ela ficou meio que sitiada, né? Não tinha como chegar. E eu demorei 2 dias para chegar neles, né? E aí, enfim, cheguei, estava tudo calmo aparentemente. A usina de Fukushima, o tanque 1 explodiu, o 2, o 3, e aí começou a ficar perigoso a radiação. E aí essa ideia da radiação, e a gente sabe, né, os malefícios que tem, e eu com 2 crianças, né, eu não quis arriscar e foi o momento que eu vim embora. E mudou tua vida? Aí mudou minha vida. E aí um ponto importante, quando eu venho embora, meu pai, né, triste, eu era o braço direito, era o cara que fazia, né, muita coisa para ele, ajudava muito ele. Ele falou, ó, vai, mas você tem uma carreira a iniciar, né? Procura ser treinador, né? Esse é o seu caminho agora. E aí eu fui embora com essa ideia, né? Eu fui ser treinador 2 anos depois, né? Mas eu saí com essa ideia já. Você gostou da Libertadores nova? Essa que vai ter ano inteiro, ou no meio do ano pode ter um terremoto? Por causa de negociações, de transferências? Eu acho assim, eu acho que eu acho que todos nós vamos poder responder isso lá no final, porque acho que ninguém passou por isso ainda, né? O campeão da Libertadores, e a gente pode citar aí 4, 5 times, foram campeões porque viveram momentos importantes, porque acaba a fase de grupo, você tem, né, uma oitavas, quarta, semifinal e final, num espaço muito curto. Então, eu já vi equipes que estavam num momento muito bom, dentro daquele mês, dentro daqueles 40 dias, e foi campeão pelo momento. Esse ano não. Esse ano você tem que ter uma equipe consolidada, porque ela é mais longa. Às vezes aquele momento bom não vai te levar até o título, porque se ele acabar, não chegou às finais. E você tem uma janela que se abre. Talvez a equipe que fizer uma excelente primeira fase, passar numa quarta de final, pode perder jogadores, né, para janelas, e aí pode se mudar tudo isso. Então acho que é uma Libertadores que a gente vai poder avaliar ela quando ela acabar. Tá certo. Que seja um grande tsunami na tua vida de novo, essa Libertadores, mas do ponto de vista do efeito positivo que ela pode trazer para de novo transformar a tua vida para melhor. Espero, e a gente conta muito, está trabalhando muito, que a gente volte a fazer outra entrevista dessa aqui com o Palmeiras campeão da Libertadores 17. Tá marcado. Feito? Obrigado, Eduardo. Valeu. O meu Palmeiras vence, muita força de vontade, muita garra, muita luta. O Palmeiras campeão, ganhou mais uma disputa, mas a arquibancada não parava de cantar, com muita dignidade as suas glórias.